Salve, salve aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias hoje, né, semana começando, e o Vasco pode contratar um atacante argentino, hein? O scout do Vasco já está na Argentina assistindo jogos desse jogador. Vamos trazer informações aqui desse atacante, também vamos falar aqui de jogadores que devem desfalcar o Vasco para o próximo jogo contra o Brusque. Vamos falar também do jogo aqui do Vasco contra o Londrina, que teve alteração no local da partida, hein? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre muito informado com as notícias do nosso Vascão. Vai lá também no meu outro canal Expresso Vasco, link tá aqui na descrição, aqui meu segundo canal do Vascão. Se inscreve lá para ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos. Bom, pessoal, mais uma rodada da Série B fechada, né? O Vasco continua na quarta colocação aí dentro do G4 com 14 pontos. Está a 5 pontos do líder Cruzeiro e vai enfrentar o Brusque aí na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite em São Januário. O Vasco precisa de todas as maneiras vencer esse jogo. Vai ter o retorno do Yuri Lara e também do Nenê, que não entraram em campo aí no jogo contra o Guarani devido à suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E o Vasco deverá ter outros desfalques para esse jogo, né? O lateral direito Gabriel Dias está confirmado que ele não vai entrar em campo porque ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Guarani e está fora desse jogo. E o Everton naturalmente deverá ser o lateral titular da equipe nesse jogo. O Vasco também corre risco de não ter o meio-campista Juninho devido a uma lesão que ele sentiu no jogo contra o Guarani, e também o Figueiredo, que vem se queixando de dores, né? Pode ser que os dois jogadores não entrem em campo. Aí o Zé Ricardo deverá trabalhar durante essa semana quem será o substituto desses jogadores. A expectativa é que o Carlos Palácio entre no lugar do Figueiredo, né? Que ele seja o titular e o Vasco jogue com ele e o Nenê ao mesmo tempo. E o volante Yuri Lara volte naturalmente ao time titular e o Andrei Santos passando a ser o segundo volante novamente, né? E se o Vasco fazer essas alterações, o provável time pode ser Thiago Rodrigues, o Everton, a zaga com o Juan Quinteiro, também Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda, Yuri Lara, também o Andrei Santos, Nenê, Carlos Palácio, Gabriel Peck e também o atacante Raniel. Esse será o provável Vasco que entrará em campo aí contra o Brusque, caso o Figueiredo e também o Juninho não tenham condições de jogo. O Juninho não é titular da equipe, né? O titular, como todo mundo sabe, é o Yuri Lara, que deve retornar nesse jogo aí, já como titular da equipe. Duelo entre Londrina e Vasco no próximo dia 18 de junho, pela 13ª rodada da Série B, será disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O horário ainda será definido pela CBF, né? Lembrando aí ao torcedor vascaíno lá do Espírito Santo para ir lá lotar o estádio de Cariacica e com certeza empurrar o Vasco para mais uma vitória nessa Série B, né? Como eu venho falando aqui, né? O Vasco não vem tendo sorte quando joga longe dos seus domínios e principalmente quando tem torcida fora de São Januário, né? O Vasco visitou o Guarani em Manaus, estádio quase todo tomado de torcedores vascaínos. O Vasco não correspondeu à altura e empatou esse jogo. O Vasco nesse ano já tinha ido no Maranhão jogar contra o Botafogo, a maioria esmagadora de torcedores vascaínos. O Vasco não conseguiu vencer também. E o ano passado o Vasco fez isso diversas vezes também e não conseguiu vitórias, né? Agora mais uma vez o Vasco vai ao Espírito Santo como visitante. E obviamente vai ter aí a maior torcida esmagadora, porque a torcida do Espírito Santo é muito Vasco, né, cara? O Espírito Santo é tomado de vascaíno, assim como é em Manaus também. E com certeza vai lotar o estádio e empurrar o Vasco, se Deus quiser. O Vasco estando numa fase um pouco melhor, né? E conseguir vencer esses jogos aí. O Vasco precisa muito estar focado nessa Série B, precisa vencer jogos fora de casa. Teve uma grande oportunidade de vencer o Guarani e chegar a 16 pontos dentro da tabela da Série B, mas deixou escapar pela falta de competência do nosso elenco, né? Preocupa o torcedor vascaíno, porque o Vasco somente vencendo jogos em São Januário não será o suficiente para voltar à elite do futebol. Precisa buscar resultados fora de casa, porque senão os adversários vão começar a encostar ali no G4 e o Vasco pode até mesmo ficar ameaçado nessa rodada em caso de tropeço aí contra o Brusque, né? Se perder o jogo, obviamente deverá deixar o G4, porque o Novo Horizontino está encostando, o Grêmio também está encostando. Com certeza essas equipes vencendo seus jogos ultrapassarão o Vasco nessa rodada. Deixa aí nos comentários o que você acha da mudança aí do mando de campo, né? O jogo é do Londrina, né? Londrina que vendeu o mando de campo e o Vasco que vai ter a maior torcida e, se Deus quiser, com uma boa vitória do Espírito Santo lá de Cariacica. Anota aí na sua agenda, 18 de junho, Vasco e Londrina aí na sua cidade.
pessoal, agora vamos falar do assunto do momento, né? O Vasco pode contratar um atacante argentino. As informações que surgem é que o Vasco está já de olho no atacante Leandro Godoy, jogador de 21 anos que está no Chacarita Juniors da Argentina, que pertence ao Racing de Avellaneda, lá da Argentina também, né? O gigante Racing, né? O jogador está emprestado e o Vasco está de olho na contratação desse jogador. Já teria enviado scouts para assistir os jogos do atleta nessa temporada e o jogador parece que chama a atenção do clube, né? O jogador de 21 anos apenas. Na atual temporada ele fez aí 14 jogos e marcou 5 gols. O jogador que pertence ao Racing, como eu disse, está emprestado ao Chacarita Juniors somente até o final dessa temporada. Se o clube argentino quiser ficar com ele em definitivo, vai ter que pagar $800 mil ao Racing para contratar ele em definitivo, né? Só que o Vasco surge aí na parada e pode atravessar, quem sabe, esse negócio do Chacarita Juniors, né? O Vasco pode surgir aí forte devido aí à presença da 777 Partners e contratar esse jogador, né? Um jogador totalmente desconhecido, né? Que nem tem tantas fotos do jogador assim no Google, cara. Eu tentei trazer fotos aqui pro torcedor conhecer melhor o jogador, só que tem pouquíssimas imagens dele aí quando você faz a busca para saber os dados do atleta. É um jogador extremamente desconhecido, jovem, só que parece que o scout do Vasco tem interesse em contratar ele. O jogador não teve nenhuma oportunidade no time principal do Racing ainda, ele só jogou no time B do Racing. Ele, se vir pro Vasco, vai chegar com status realmente de aposta, né? Não vai chegar com aquele status de um jogador pronto, um jogador que vai ser realidade. A gente até falou sobre isso no vídeo ontem aqui no nosso canal, né? Que a 777 Partners quer contratar jogadores mais ou menos com o estilo do Carlos Palacio, jogadores sul-americanos, jovens que podem, quem sabe, no futuro render uma boa grana com vendas, né? Executivos da 777 Partners, a Ciniegas, teria dito que o modelo do Red Bull Bragantino agrada bastante a empresa e pode ser que o Vasco seja gerido dessa maneira, né? Como eu falei no vídeo ontem, o vice-presidente do Vasco, Osório, confirmou aí que no contrato do Vasco com a 777 Partners tem obrigação o Vasco montar times capazes de lutar por títulos importantes aqui na América do Sul e principalmente aqui no futebol brasileiro, né? E somente jogadores jovens o Vasco não vai conseguir isso, porque jogadores inexperientes não conseguem fazer tanta coisa. A gente está vendo o Red Bull Bragantino, eles contrataram muitos jogadores jovens, chegaram na Libertadores, jogadores totalmente sem experiência e não estão conseguindo aí ter um resultado favorável e eles devem cair já na fase de grupos da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino também está muito mal. Esse modelo de contratar jogadores jovens não me agrada. Na minha opinião, só jogadores jovens não resolvem problema de time grande, precisa ter jogadores experientes, mesclados, obviamente, com jogadores jovens. Se a 777 Partners quiser utilizar esse modelo no Vasco, obviamente não vai dar certo e pode ser uma furada para o nosso clube, né? Deixa aí nos comentários se te agrada, quem sabe, essa possível contratação do atacante Leandro Godoy, totalmente desconhecido pelo torcedor vascaíno, jogador que está jogando um time minúsculo na Argentina, mas que foi revelado pelo Racing, né? Vamos ver se ele é isso tudo mesmo. Devendo alguns vídeos do jogador, é um jogador que parece ser interessante, mas não é aquele cracaço, né? Aquele jogador que chegaria para ser indiscutível ali no ataque do Vasco, né? Mas se vir, obviamente, ele deve ser titular no lugar do péssimo Raniel. A gente também falou do Allan Kardec, que tá dando sopa aí no mercado, só que como eu falei, né? Se os americanos da 777 Partners quiserem ir contratar jogadores jovens, a porta estará fechada aí pro Allan Kardec, pro Souza, pro Alex Teixeira, para esses jogadores todos experientes que foram revelados pro Vasco e ficará muito difícil deles voltar pro Vasco, até porque já são jogadores medalhões, né? Que já passaram da casa dos 30 anos há muito tempo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e comenta aí, quem sabe, chegando aí um argentino no Vasco, se te agrada essa contratação. Forte abraço, ótima semana a todos vocês. Saudações vascaínas a todos.